A gente tem perguntas aqui no grupo do Telegram. O Caio vai ler ali beleza. as perguntas. Vamos lá. Vamos lá, não teve nada em áudio, né? A galera tá tímida hoje. Ah, tá. É chuva. Mas a chuva só em São Paulo, né? O pessoal de todo o Brasil aqui no Saco Cheio TV. Os milhões que estão nos assistindo. Salve Petri, salve Vini. Vini, fala um pouco da ideia daquela aula, o ódio inconformado, do Clã Be More. É engraçado que dificilmente você vê um cara fazendo o que ele tem de ser feito por amor, mas a maioria dos casos há ódio por algo ou por alguém. Acho que é isso que ele quis dizer. Isso é boa. Como é que é essa tese? Eu tenho uma aula no meu produto, que justamente está naquele módulo de pensamentos, né, Mindset, que chama O Poder do Ódio Inconformado, né? Nessa aula eu discorro um pouco sobre justamente as situações que mais trazem ódio na nossa vida, são as situações que mais devem nos motivar a agir, justamente para a gente conseguir não viver mais aquele ódio. Então eu vou trazer isso em forma de exemplo para ficar mais fácil entender. Eu odiava, é o que eu mais falo na aula, eu odiava acordar com o despertador. Era a coisa assim que mais me incendiava a mente, era acordar com o despertador. Porque, porra, quando o despertador toca, tu não tá acordado, tu tá sendo assustado, né? Tu de repente tá dormindo, você não desperta, você toma um susto de supetão e você já começa o dia mal, mano. Você já começa o dia estressado, porque você tava descansando e de repente alguma coisa berrou no teu ouvido. Eu odiava aquilo de uma maneira assim que só eu sei, tá ligado? E eu justamente eu queria que aquilo parasse. E qual que era a solução que eu tinha para que aquilo parasse? Eu trabalhar para mim mesmo, né? Porque daí eu não ia precisar acordar tão cedo para cumprir com as tarefas. E aí, justamente, eu fui movido pelo ódio. Coisas assim, tipo, odeio pegar um ônibus lotado. Então, eu vou trabalhar com tanta motivação para eu ter um carro e não ter que pegar um busão lotado. Entendeu? Eu odiava acordar com o despertador tão cedo. Então, eu vou trabalhar tanto... eu tenho tanta raiva dessa situação que eu vou... Essa raiva, o ódio, ele geralmente ele traz na gente adrenalina, né? Ele traz adrenalina. Então, se você souber direcionar esse sentimento, usar ele como combustível e não simplesmente você sair desenfreadamente agindo como um retardado, se você usar ele como combustível, se você lembra dos seus porquês, né? Pô, por que eu tô trabalhando tão duro? Por que eu tô me dedicando tanto? Pô, pra não ter mais que acordar com o despertador. Pra Eu não odeio ter... aquela porra lá. Porque senão tu vai viver eternamente infeliz, vai viver eternamente puto, vai se acostumar a viver com algo que você odeia porque você não fez nada pra mudar. Então, às vezes, o melhor agente de mudança na vida é o ódio. Por exemplo, como eu te falei, quando eu era pivete, eu não pegava as minas, eu apanhava dos moleques porque eu era mais novo e eu odiava aquilo. Eu falo, porra, eu preciso pegar uma mina, então eu vou fazer musculação. Eu fazia com toda a motivação do mundo pra ficar, entendeu? Porra, eu vou estudar pra ganhar um dinheiro pra trabalhar, pra ver alguém, me sentir incluso, me sentir não mais inferior, porque se sentir inferior era uma coisa que causava muitos traumas pra mim. Então, a raiva daquela situação, geralmente você não vê um vencedor, assim, que seja... um vencedor mesmo na vida, né? Que seja alguém muito, não posso dizer feliz, assim, mas alguém muito leve. Geralmente ele precisa de garra, né? Você não vê um cara num esporte de alto rendimento sorrindo igual uma gazela. Você vê sempre garra, aquela cara de foco, de ódio na missão pra poder cumprir com ela, entendeu? Então a aula meio que é nessa linha, assim. O ódio, ele move, obviamente, ele faz as pessoas chegarem em lugares muito diferentes. Mas qual é a tua visão sobre o amor? Qual é o papel do amor na humanidade? Cara, eu nunca, pra falar a real, eu nunca parei pra ficar refletindo sobre isso tanto, tá ligado? Mas eu também não sou um cara que fica falando que, não acredito no amor. Pô, o amor, ele... não sei o que falar sobre o amor. Por exemplo, eu amo meu filho pra cacete, tá ligado? Então hoje, por exemplo, eu não tenho muitos motivos de ódio no meu dia a dia que me fazem agir, mas justamente o amor que eu tenho pelo meu filho faz eu querer dar pra ele o melhor, entendeu? Então ajo por ele. Então o amor também, o amor move e direciona muito o homem. Um homem que às vezes ama uma mulher e quer por ela fazer coisas ou conquistar coisas pra impressionar ela. Você pega às vezes o amor de mãe pra um filho. Eu vejo a minha própria esposa ou a minha mãe, como foi comigo, extremamente dedicadas na missão da maternidade. O amor existe, mas como diz o Jack Nicholson, o ator, ele fala que ele é fã do ódio, porque você nunca vai ver um homem atravessando
caminho de neve no frio por amor. Tipo, no sentido assim, o ódio ele traz tanta adrenalina pra ação, cara, que ele é o sentimento edificador. Eu acredito nisso, né? O ódio é o sentimento edificador para conquistas, vamos dizer assim, para ações, sabe? Ele é um poder, ele é um elemento muito poderoso. E justamente por ele ser muito poderoso é que se usado de maneira errada é que ele dá muito estrago, né? Ele precisa ser bem direcionado, virar combustível, né? Porque se ele é mal direcionado, ele só causa estrago, bagunça e... Eu acho que a capacidade de analisar o próprio ódio que é o lance, é a chave para conseguir usar ele bem. Porque tem gente que sente ódio e não entende o que é aquele ódio, ele só reage. Ele sentiu o ódio, ele reagiu. Aí ele mata alguém, ele faz uma cagada e tal. Quando o cara tem aquela capacidade de sentir o ódio, entender, tô sentindo ódio por causa disso aqui, e aí é aí que ele consegue canalizar e focar essa energia. Falta muito nas pessoas a capacidade de se internalizar, eu vejo, sabe? As pessoas não conseguem conhecer a si mesmas, conversar consigo mesmas, assim, elas não têm momento, elas fogem de si mesmas, assim, elas não têm momento de uma self-análise ali de pegar e falar, meu, deixa eu sentar comigo mesmo e ficar pensando em tudo a minha vida, o porquê de tais contextos, porquê de tais acontecimentos, por que eu vivo com esses sentimentos, né, sejam bons ou ruins, né, bons ou maus sentimentos, por que a minha vida tá assim? As pessoas elas fogem de pensar em si mesmas, assim, então, o porquê disso eu não sei, mas quando eu comecei a meditar, em 2015, por influência do meu pai, que por influência de sua psicóloga, eu estava frequentando um centro budista, ele me levou porque ele achou muito legal as palestras e as sessões de meditação. Eu comecei a colar com meu pai uma vez por semana no centro budista em 2015. E eu passei quase um ano indo com ele. E aí eu peguei o hábito de meditar, cara. E aí quando eu comecei a meditar, tipo, tudo mudou, porque geralmente quando você tira esse momento pra si, de 15 minutos em total silêncio, internalizando, por mais que eu nunca fui o cara que conseguiu meditar de desligamento total, né? Porque a meditação justamente tem como objetivo trazer esse desligamento para renovação de energia e tudo mais, restauração de energia, onde a pessoa fica meio alheia ao mundo, porque eu não consigo, sou pilhadíssimo para isso. Só que eu sempre aproveitava os momentos de meditação, que são momentos onde você obrigatoriamente não permite interferências externas. É você com você. Nesses momentos, eu sempre tiro para que com muita calma, respirando muito fundo, eu possa me conhecer e conhecer meus caminhos, e as respostas estão sempre dentro, sabe? Nunca fora. Então isso me ajudou muito, mano. Quanto tempo tu demorou pra conseguir meditar direitinho, pra sair daquela ansiedade que dá no início lá? Cara, foi um ano de trampo. Foi um ano porque, a princípio, eu só praticava quando eu ia. Eu não tinha disciplina e nem, tipo, vontade de ficar praticando a meditação fora do centro budista. Então, quando eu ia... Aí, quando eu parei de ir, por diversos motivos, meu pai parou de ir, o centro mudou, os palestrantes, a gente não tava mais curtindo tanto. Eu saí da casa do meu pai, na época eu morava com ele, depois eu não morei mais com ele. Então, a gente parou de colar no lugar. Sinto até falta, mas enfim... depois que eu parei, eu senti falta da meditação. Daí eu falei, eu vou tentar restaurar. Aí foi, é um ano de prática ali pra você conseguir fazer de forma natural na rotina, assim, entendeu? Todo dia ou é um dia sim, dia não? Tem que ser todo dia, de preferência mais de uma vez por dia. É mesmo? Caralho. Faz bastante diferença. No começo você não vai notar diferença, só vai sentir raiva, porque você... justamente não consegue se concentrar em porra nenhuma, você sente que tá perdendo tempo, você sente um trouxa, sente um bobão, o que eu tô fazendo, mas com o tempo você percebe os benefícios, sabe? E realmente eles existem, eu falo porque eu vivo os benefícios que ela traz, entendeu? Que horas tu tira pra meditar? Cara, geralmente é assim que eu acordo ou antes de dormir. Eu vario conforme a urgência, porque às vezes, por exemplo, assim que eu acordo eu preciso levantar porque meu filho precisa da gente, ou à noite, enfim, mas eu prefiro que seja logo após acordar, antes do meu momento de leitura. E tu faz alguma técnica específica ou só da respiração, concentra na respiração? Eu concentro na respiração, foi assim que eu aprendi. Eu não gosto de fazer ouvindo a meditação guiada, eu odeio meditação guiada. Aí eu coloco um white noise no YouTube, white noise, né, que é um barulho tipo que ajuda a ficar sem interferência externa, né? Coloco um white noise no YouTube, coloco o fone, deixo os meus olhos fechados e foco muito na respiração, né? Inspira. Eu fico focando assim no ar entrando, no ar saindo. Aí isso vai trazendo uma calma, vai tirando qualquer ansiedade, você vai ficando leve.
E aí depois eu me perco nos meus pensamentos, assim, não tem como, tá ligado? Você ficar aleatório ao pensamento, focando só na respiração muito tempo, porque, principalmente pra mim, eu sou ansioso, sabe? Então, eu não sou um Buda, eu não sou Sim. um monge, tá ligado? Eu não consigo, assim, tipo, eu sempre fico pensando mesmo. No Aham. começo, focar na respiração me ajuda muito, porque reduz o batimento cardíaco, eu fico relaxado. Isso é muito bom pra mim, Arthur, porque eu consigo pensar com muita frieza e calma em todos os aspectos da minha vida e geralmente isso me ajuda a trazer boas soluções pra ele, sabe? Porque eu enxergo com mais nitidez, assim, os quadros da minha vida, entendeu? E Tu, com essa nitidez eu consigo escolher melhores caminhos pra ele, sabe? tu não tem problema, então, se tu... Porque o que eu faço? Eu foco na respiração e concentro nela. Eu fico pensando nela. Daqui a pouco a minha cabeça começa a viajar. E aí eu percebo que eu fugi e aí eu volto pra respiração. Tu não, tu viaja e vai embora. É, no começo eu ficava brabo e falando, nossa, eu perdi. Porque justamente a proposta da meditação é você se desligar mesmo, né? E pra mim não funcionou, porque eu não consigo. Hum. Mesmo que eu tente, tamanha ansiedade que eu tenho, tá ligado? Eu chego a tomar remédio pra ansiedade, passo com psiquiatra e tudo. Eu não consigo, mas ao mesmo tempo me traz relaxamento, me reduz a frequência, me melhora o dia, sabe? Eu Uhum. não fico tão pilhado. E isso ajuda muito nas tomadas de decisões, cara, porque você fica com mais frieza para poder tomar uma decisão mais apropriada para qualquer momento, entendeu? Então me ajuda bastante meditar.